Oi, bem-vindos à minha casa. Hoje a gente vai fazer um tour completo por aqui. Vocês lembram como era? Quem não lembra, vou deixar aqui na descrição o vídeo que nós fizemos antes de começar a reforma e um segundo vídeo que fizemos durante a reforma. Então, entrando aqui, a gente tinha uma parede e fazia um corredor que era meio inútil desse lado. A minha ideia era que a gente tivesse bastante assento. Eu adoro receber, o Alex também, nossa família é grande. Então, aqui o layout foi privilegiar a maior quantidade de assentos. Tem coisas aqui que talvez você não aprove, mas eu garanto que a gente é muito mais feliz assim. Aqui esse sofazinho foi um garimpo, um achado que eu só reestofei e ele tá posicionado na frente da porta. Esse não é o ideal, obviamente, mas essa porta abre para fora e como é uma varanda muito pequena e a gente pouco acessa ali, eu preferi manter o sofá aqui. Então a gente tem esse sofá, tem o banco que é onde a gente senta para tirar o sapato, não é obrigatório tirar o sapato aqui em casa. O sofá ilha, então esse sofá serve tanto sala de TV quanto sala de estar. Essas duas poltronas verdes, que eu quis trabalhar essa paleta mais verde aqui em casa. E essa poltrona do Sérgio Rodrigues, que me acompanha desde a primeira casa, mas ela tá mais deslocada. É uma poltrona que a gente usa para leitura diária, tanto de manhã quanto à noite. Inclusive, ela tá bem desgastada de tanto que a gente usa por aqui. Para melhorar a circulação, eu queria muito ter uma mesa de centro, mas era necessário que ela fosse arredondada. Então aqui é uma mesa redonda do Gustavo Bittencourt, que é um designer nacional que eu sou apaixonada, e eu coloquei alguns elementos aqui que a gente gosta. A Bíblia, um livro que a gente trouxe de viagem, que eu e o Pedro e o Alex estávamos juntos quando a gente comprou. Tem uma vela bem cheirosa, que tem essa tampinha. Uma coisa muito legal para você reproduzir na sua casa é deixar fotos impressas. Então, deixei algumas fotos nossas e da família aqui impressa também na mesa. Outra coisa interessante que a gente deixa por aqui são os jogos. Então, eu tenho esses jogos que são bem bonitinhos, de madeira. E aí, quando a gente recebe as crianças, eu tenho bastante sobrinhos, ou os amiguinhos do Pedro, tá tudo à mão e a gente consegue aproveitar a própria mesa para brincar por aqui. Outra coisa que eu considero muito importante, coloquei aqui em casa em todos os assentos, são mesas de apoio. Você vai receber ou você mesmo tá tomando uma água, um café e não tem onde apoiar a sua xícara. Eu gosto dessas que são leves e são fáceis também de você deslocar pela casa. Aqui eu coloquei essa um pouco mais alta, mas do lado do sofá eu coloquei essa baixinha. Do lado das poltronas verdes eu tenho uma que foi feita por um artesão. Eu gosto muito também de misturar essa história do artesanato com o design brasileiro, que eu acho que isso retrata bem o que é a casa do Brasil. Eu estou obcecada por garimpo, vocês já devem ter percebido, né? Esse espelho também foi um grande garimpo, ele é um espelho todo em jacarandá e ele reflete tanto ali pra gente dar aquele check no look antes de sair, como também o paisagismo que tem natural aqui de fora. Eu acho muito bonito os cenários de profundidade que esse espelho vai criando. Ainda aqui na sala de estar hall, tenho esses penduricalhos, que são de mármore, e essa pedra é um quartzito brasileiro chamado Blue Deep, só tem no Brasil. Mas ninguém usa, tá, gente? Só eu que uso, meu filho chega e deixa tudo jogado aqui nesse banco. Então, um dia normal aqui, as mochilas estão tudo aqui, que agora ele não tá, por isso tá tudo arrumado. Cortina, eu escolhi a mesma cortina de lá até aqui e eu não quis rebaixar o teto, queria uma cortina de tecido grossa, que tivesse um bom caimento. Então aqui eu fiz, tá vendo, essa mini sanquinha de gesso, que não é necessariamente embutida, ela ficou externa mesmo. Foi uma solução super barata e que esteticamente entregou exatamente o que eu queria. Uma outra coisa que eu fiz aqui, essa janela original do apartamento, e eu quis pintar a moldura interna dessa janela da mesma cor da parede. Gente, é muito lindo, vocês vão ver agora, como é que forma esse quadro vivo com essa árvore que tem bem aqui na frente.
Aqui a sala de TV, ela é bem pequena, compacta, o sofá é o mesmo. Eu escolhi esse tecido de lona para ser bem resistente, embora seja o off-white. O que eu faço para sustentar essa cor aqui, já que essa é uma casa muito viva? Sempre lavo, a cada 6 meses eu lavo, impermeabilizo o meu sofá. Já aconteceram grandes acidentes aqui e não foram mais graves por conta da impermeabilização. Então não negligencie essa etapa aí da sua casa. Aqui, esse puff, ele é modular como todo o sofá. Esse puff eu posso tirar ele solto e colocar aqui e transformar isso aqui numa camona. Eventualmente, quando a gente assiste TV aqui, eu durmo no sofá e acordo quebrado. E aí, quando a gente não tá usando como puff, eu deixo como uma mesa lateral. Então aqui a gente tem um livro, que é uma cidade que o Alex foi, nunca me levou, mas gosta muito. A videogame dos meninos, eu deixo sempre essas luminárias que são de carregar, né? São portáteis, também consigo transitar com elas para casa toda. E isso aqui é legal porque deixa os controles organizados, não somem, sabe? Tanto do ar quanto da TV. E eu comprei na Tokstok, é um porta-lápis super baratinho. Eu sempre quis fazer uma estante de marcenaria, aqui encontrei o ponto ideal. Eu quis fazer esse efeito como se ela fosse uma caixa mesmo de marcenaria. Criei essa prateleira que ela começa um pouco mais fina e termina um pouco mais grossa, mas de frente tem essa fluidez do desenho. Trouxe alguns adornos que eu já tenho comigo há muito tempo, coisas que eu sou apaixonada, como a arquitetura modernista aqui do Copan. Trouxe também uma foto de família. E na parte de baixo, a parte funcional e técnica, eu quis fazer esse desenho aqui, todo furadinho, para poder funcionar e também respirar o equipamento. Então, videogame, a própria conexão da TV ficam todas aqui embaixo. E aí, como ela é furada, eu não preciso estar com ela aberta para resolver, sabe? Minha lareira é uma grande dúvida de vocês, sempre que eu apareço aqui com ela, pegando fogo, perguntando: como é que você faz? Não aquece a marcenaria? Não queima o tapete? Não. Essa lareira aqui, ela foi pensada para pequenos espaços. E aqui na hora da dimensão técnica, né, da gente fazer o detalhamento do projeto, a gente tem uma altura mínima para ser respeitada. Então eu fiz toda a parte da estrutura da lareira com esse mármore, que também é um mármore nacional, chamado Michelangelo Nuvolato. E esse mármore ele também é muito resistente. E o fogo da lareira não é tão alto. Aqui é um álcool de milho, então ele não é tóxico e também ele não queima tanto, sabe? Então é super seguro para ter em apartamento ou em ambientes pequenos da sua casa. Eu comentei que eu tinha foto de família. Essa aqui é a família do meu pai, minha avó, meu avô, meu pai e meus tios, quando eles chegaram no Brasil. Meu pai não se naturalizou brasileiro e continua português, e eles vieram muito chiques nesse navio aqui, sei lá, em 1900 e bolinha. E graças a Deus, né, que agora ele é meu pai. Uma outra coisa que vocês me perguntam muito é onde fazer um altarzinho, ou como ter, né, Sagrada Família em casa. Essa daqui especialmente foi feita em cerâmica, eu ganhei e eu deixo ela aqui, eu acho que fica muito lindo, além de ter um valor simbólico muito importante para nós. Isso aqui, gente, é uma caixinha de som que eu trouxe do Japão. É muito legal, porque ela parece um computadorzinho e quando você liga fica dançando. Aqui a gente deixou essa viga descascada e eu usei a resina da Suvinil, que é a base de água, para não ficar poroso, isso é super importante no acabamento final. O painel aqui mimetizado, onde tem a porta, que leva para os quartos. E aqui essa foto, que sempre faz sucesso quando eu posto também, é de Boipeba, que a gente passou no Novo lá o ano passado. E o Alex, ele se lançou como fotógrafo nesse momento. Ele tirou 1000 fotos mais ou menos, entre drones e máquina. E aí eu dei para ele de presente essa impressão. A ideia é que a gente tivesse uma foto pequena aqui, mas meu marido, como ele é um ótimo fotógrafo, tinha que ser proporcional ao talento dele. Então esse é meu tamanho de salto e esse é o tamanho da foto. Esse é um dos lugares que eu mais amo na minha casa, que é meu lavabo. Ele é muito pequeno, tem 78 centímetros de largura e aqui tive que pensar em algumas soluções para poder comportar uma pessoa aqui dentro. A gente tirou tudo que era existente e aí eu desenhei essa bancada para ter esse braço também para apoio para sabonete, para toalha, para você colocar uma vela bem cheirosa. Inclusive essa vela e esse sabonete são do meu casamento, uma porcelana que a gente usou lá e eu trouxe aqui para casa. Eu escolhi também manter esse sistema Hydra, porque daí eu não preciso daquele visual da caixa acoplada da bacia. Então coloquei esse sistema para também ganhar uma leveza visual.
fiz essa meia parede, que é super legal e charmoso de fazer, que é esse lambris chip-lap. E na parte de cima, manter o meu vício por listras, fiz um papel de parede listrado. Eu não sei quem me acompanha no TikTok, mas eu fui cancelada pelo meu lavabo. Disseram que antes era muito melhor. Me digam vocês aqui, o que vocês acham? Essa torneira é o meu xodó também, ela se chama Pérola e ela tem essa cor Summer Gold. E eu escolhi também o sifão no mesmo acabamento. Uma outra ideia legal é deixar a toalha de mão pendurada na cuba, já que eu tenho quase nenhum espaço aqui. Aqui eu também sempre sonhei com uma mesa de 10 lugares. Vocês sabem que meu amor por mesa posta, por servir, oferecer alguma coisa para as pessoas, então tudo começou com essa mesa. Hoje a gente tá sem as duas cabeceiras, porque elas foram pro tapeceiro ser reestofadas, porque elas já entraram em crise, dado a quantidade de festas que a gente já fez nesse apartamento. Então aqui vocês estão vendo com 8 lugares, mas a gente tem duas cadeiras iguais a essas nas pontas. O tampo da mesa também queria que fosse uma pedra natural, eu acho a coisa mais linda esse desenho, tá vendo? Então um monte de veios, não é perfeito, ele tem uma textura, um desenho para cada peça é único, então eu fiz questão que fosse, além de ser um mármore dolomítico que é super resistente. Então se eu tô servindo aqui um vinho, caiu na mesa, não mancha. Tem que pensar nisso também. A minha ideia aqui era ter um tecido um pouco mais claro, mas dado a dinâmica que a gente vive, eu acabei optando por essa mescla de cinza. Essa mesa, ela pesa mais que 80 quilos, então é importante você pensar na hora de especificar para o seu cliente ou fazer para sua casa no contratampo. Então aqui a gente tem serralheria, um contratampo de 2 centímetros também de MDF, para sustentar esse peso e além do peso natural do mármore, também o apoio das pessoas e o que você vai servir aqui em cima da mesa, tá bom? Esse buffet é um garimpo muito especial, que eu passei um ano mandando mensagem, vendo leilão para encontrá-lo. Então tinha aqui uma dimensão, obviamente, pela circulação e também o espaço, mas eu queria que ele fosse da década de 50. Então aqui eu encontrei num garimpeiro específico que me vendeu, assinado pelo Carlos Rauner, e na mesma semana ele tentou recomprar de mim. Depois eu vi que só tinha mais um no Brasil, e é um buffet muito especial. Então ele é muito antigo, todo feito em palha na porta, é a madeira natural e aqui também os puxadores são em latão. Aqui nas gavetas eu deixo bastante coisa que eu vou servir, mesa posta, esses acessórios de guardanapo. É uma gaveta que não tem corrediça, ela é só de encaixe, o que é o primor do design dessa época. Vocês viram que eu tenho várias tonalidades aqui de madeira, né? Muitas pessoas acham que a gente tem que pôr o mesmo tom de madeira no mobiliário, no piso, na marcenaria, e é muito ao contrário. Se você fizer tudo conjuntinho, parece um showroom e não uma casa. Então aqui a gente já tinha esse piso existente de ipê, que a gente restaurou e também fez o complemento onde saíram as paredes, e ele ficou belíssimo como ele sempre foi. Eu gosto sempre de pensar também no mobiliário, quando é possível, e ser multifuncional. Essa mesinha lateral, ela também serve de banco. Quando tem muita gente aqui, eu consigo sentar uma pessoa também aqui. E ela foi feita para ser um banco, né? Então fica bem confortável. E vocês perceberam que eu gosto bastante de luz indireta, então eu escolhi luminárias para todos os pontos, tanto essas que são recarregáveis, como essas também de tomada, pendente. Eu caprichei aqui na iluminação. É uma casa que tem muita vida, tem muito lugar para sentar, mas às vezes as pessoas querem sentar no chão. Então também escolhi um tapete que fosse gostoso. Esse é um tapete da Botê, ele veio de Marrakech. Inicialmente eu queria um tapete de 11 metros, mas aí depois eu pensei como é que eu vou fazer um dia que eu quiser mudar de casa ou então lavar esse tapete. Então eu fatiei ele em 2 e ele é muito gostoso. É uma mistura de vários tecidos naturais com sisal. E para finalizar esse primeiro tour, a gente vai dividir em algumas etapas para não ficar muito longo. Na varandinha aqui de casa, ela é muito pequena. Eu coloquei aspargos em toda a varanda para trazer um pouco mais desse verde e coloquei 2 espreguiçadeiras na hora da gente ler, porque ali bate um sol bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aqui, se inscreva no meu mais novo canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!